A irmã? Sim. Leia. Mesmo versículo 1. Sim. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Deixe um chifre de azeite e rei, enviar-lhe a José, o belemita, procedendo os seus filhos, e prodigue um rei. Amém. Então essa é uma diferença entre anos. O irmão vai ler para mim 1 Samuel 10, 6. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele e te mudarás em outro homem. Muito bem, agora tu leu o versículo 1 do capítulo 10. Esse é o filho do João. É. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura que não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Amém. Então nós observamos aí duas maneiras de ungir. E é isso que o rei Saul foi ungido rei pela vontade da nação, do povo. O povo viu aquele moço que era bem destacado, bem alto, seus ombros sobressaíam os demais, né? Um homem de caráter, era muito esbelto, desejaram ele para rei, porque todas as nações tinham um rei, menos Israel. Israel estava sendo governado pelo juiz, pelo profeta, pelo sacerdote, que era Samuel. Ele era juiz, sacerdote e profeta. Mas como o povo insistiu em pedir Saul, Deus disse para Samuel: pega um vaso aí de azeite. Era um vaso de barro. Tem Bíblias que diz que é vaso de barro. Vai lá e unge ele. O povo pediu. Já o vaso mostrava que era a vontade humana, porque era barro, era liga. Então, mas Deus deu, eles pediram, queriam um rei. Deus já tinha prometido um rei, mas eles não esperaram. Então é isso, irmão, que nós vamos olhar certamente esta noite. Saúl, ele profetizou depois de foi ungido, mas também não profetizou mais. Aquela noite ele profetizou, mas depois não. Mas foi o rei de Israel. Só que aquele homem, mesmo que foi ungido, o Espírito Santo se apossou, porque naquele tempo, antes do Calvário, até o Calvário, o homem não recebia batismo do Espírito Santo. Vinha sobre o homem o Espírito de Deus, e ele fazia aquilo que Deus determinava. Nós não. Nós já temos ele morando em nossa vida. Que privilégio. Ele está morando em nós. Mas nós observamos que quando Deus começou a usar o Samuel, agora tu vai lá, mata os amalequitas, mata todos os homens e mulheres, crianças, o gado, as ovelhas, tudo. Extermina esse povo, porque eles deviam para Deus uma terra. Aí Saul foi lá, e quando chegou, começou a matar, e ele poupou Agar, as mulheres bonitas, o gado gordo. Agora eu já vou levar para o sacrifício. Só que Deus mandou extinguir. Não foi uma matança naquele lugar, mas Deus o Saul poupou alguém. Entre aqueles compadres que fugiram,
eu não tenho a certeza assim, se é já a primeira geração ou a segunda. Daqueles que fugiram ali da matança, saiu a mãe de Amã. Amã, aquele príncipe do rei Assuero. E aquele homem era descendente deles lá. E foi aquele príncipe que quase extinguiu a nação de Israel no tempo do rei Assuero. Ele conquistou e graças a Esther, né, dominou o rei. E na verdade Deus encantou o rei com a beleza daquela jovem. E por ali ela teve acesso até ele e então evitou do povo ser morto, seu povo, teve licença, direito de ter armas. Aleluia. Mas irmãos, mas Saul não fez o que era agradável a Deus e Deus lhe rejeitou ele, porque ele não agradou. Quando Samuel ouviu que havia mugidos de animais, aí ele foi lá e foi justificar para Samuel, ele é popô feito. Não, era para extinguir. Nem precisamos desses animais para oferecer a Deus. Por isso, irmão, nós temos que observar que nós não podemos inventar maneiras de servir a Deus. Nós temos que obedecer a ordem de Deus que está na Bíblia. Quando nós saímos da Bíblia, então nós estamos fazendo coisas que Deus não agrada. Quando ouvermos, quando estudarmos, quando questionarmos sobre o poder das doutrinas da Bíblia e alguém sair contra a doutrina, pode esperar o inferno. Pode esperar o inferno. Porque meio termo Deus não aceita. Nós temos que ter uma disposição, pois ao reconhecermos Cristo como Senhor e Salvador, vamos amá-lo e os seus ensinos nos lapidarão para a vida eterna. Então nós temos que ter cuidado com as invenções. Os dias que nós estamos vivendo são dias de invenções, são dias de torcer a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado, porque nós queremos ser tão sábios e vamos perder a salvação. Aleluia. Mas nós observamos que o Espírito de Deus, ele se afastou de Saul. Por isso nós temos que ter um cuidado com o Espírito Santo. Ele não vai se dobrar aos nossos deleitos, nossa vontade. Não. Nós é que temos que se voltar à vontade do Espírito Santo. E ter cuidado para nós não pecarmos contra o Espírito Santo, que é um pecado que ele não tem perdão. Esse pecado ele não tem perdão. Então essa pessoa que estamos estudando é seríssima. Temos que ter um cuidado para nós não pecarmos contra ele. Aquela mulher lá